Amanhã, dia 3 de junho, é o Dia Mundial da Bicicleta. Quem aí gosta de sair por aí, né, para dar aquela pedalada? Olha que tem muita gente que fez do esporte uma forma de confraternizar com os amigos e desestressar da correria do dia a dia. Veja na reportagem do Tarek Cardoso. É uma longa história que envolve até mesmo paixões. Uma armação de madeira com 2 rodas e guidão, chamado de Draisiana, é considerada a primeira bicicleta e foi criada pelo alemão Karl Drossbohm em 1810. De lá para cá, a bicicleta ganhou várias adaptações e foi sofrendo diversas modificações em seus modelos. Colocando a luva, ajustando o capacete e conferindo os últimos detalhes, o Carlos não esconde sua satisfação em se preparar para fazer uma das atividades que mais gosta. Ele é um dos apaixonados pelas formas e possibilidades da bicicleta e adora pedalar. A paixão por bicicleta vem desde a infância, né? Eu não pude ter a bicicleta quando criança, mas assim que eu pude adquirir a primeira bicicleta, não larguei mais. Então venho pedalando já desde solteiro, depois casado, junto com a minha esposa. Os filhos foram nascendo, a gente foi integrando a paixão na família e hoje a gente pedala em família já há muitos anos. Em Goiânia tem uma facilidade, é uma cidade plana que propicia bastante o deslocamento com bicicleta, seja na cidade, seja nas áreas rurais. E existem muitos grupos, então quase que todos os dias, quem tiver vontade de pedalar vai encontrar uma turma para pedalar junto. Então favorece bastante. Os ciclistas ganharam um empurrãozinho para amarem ainda mais a bike. Ela ganhou um dia especial de reflexão sobre sua serventia. O Dia Mundial da Bicicleta, 3 de junho, foi aprovado pela Organização das Nações Unidas em 2018, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os benefícios de usar a bicicleta como meio de transporte e lazer. Pedalar permite que corpo e mente trabalhem juntos, o que contribui com nossa qualidade de vida. Carlos, que sempre foi apaixonado pelo ciclismo, passou um tempo morando nos Estados Unidos e por lá, com os afazeres do trabalho, não conseguiu colocar em prática sua paixão e ao retornar para o Brasil, viu mais uma vez como pedalar faz diferença em sua saúde. Além de ter um hábito de alimentação desregulada, porque eu estava sozinho, longe da família, então a gente vai ganhando peso, vai ficando fora das práticas de esporte, muito estresse, muita pressão por conta do trabalho. E aí voltar para o Brasil, em meio à pandemia, mesmo que os grupos não estejam reunidos com tanta frequência, pedalar sozinho, mas pelo menos a gente foi voltando à forma física, perdendo peso, ganhando energia, foco, então acho que foi muito bacana voltar para o Brasil e poder voltar a pedalar. Nos benefícios para a mente está a possibilidade de aliviar os pensamentos dos estresses do dia a dia. O nosso dia a dia é muito atarefado e gera muito estresse. Então, se você... O ciclista diz que gosta do vento no rosto, né? Então, a gente pedalando, na cidade tranquila, cidade que é paisagística, a gente passa a desestressar, esquecer um pouquinho do ambiente do trabalho, se ligar mais às coisas da natureza. Então, eu gosto bastante, dá uma aliviada para a mente, sim. A paixão por pedalar aproxima pessoas e ajuda até mesmo a construir vínculos sociais. Carlos conta que por meio do ciclismo já fez muitas amizades e que até mesmo fortaleceu os laços com sua família. Antes de chegar em Goiânia, eu já pesquisei quais eram os grupos de ciclismo que existia na cidade. Já cheguei aqui meio que com contato de onde eu ia pedalar e com quem. Eles foram super receptivos, então isso aproxima pessoas, faz network, a gente conhece mais da cidade. E da família a mesma coisa, sair um pouquinho das redes sociais, das coisas que são entretenimento eletrônico, aí vai proporcionar qualidade de vida, saúde, né, através da prática de esporte, diálogo entre filho, transferência de valores, isso é muito legal. A gente vê aí o poder da transformação, né, que um hábito saudável como esse faz na vida de uma pessoa. E a gente vai continuar falando, viu, sobre as bikes. Olha aqui, gente, muitas pessoas usam a bicicleta como esporte e lazer e outras como meio de transporte também. Com um crescente número de pessoas que estão aderindo a essa prática, é necessário então buscar direitos dos ciclistas, é claro, né? E a gente vai entender o que representa o Dia da Bicicleta e quais são os direitos com o Felipe Alves, que é diretor financeiro da União de Ciclistas do Brasil. Ele está conosco aqui online. Felipe, seja bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Felipe, conta pra gente esse dia especial aí, né, que a gente comemora realmente, né, o Dia da Bicicleta. É importante até para conscientização aí, quem ainda não sabe o valor que tem, né, dessa prática, é importante ter um dia como hoje? Considero que seja importante sim, e vou até contar uma curiosidade, né? Não existe só esse dia da bicicleta, né? A bicicleta tem diversas datas comemorativas, seja de dia da bicicleta, seja de dia do ciclista, né? A Draisiana, que é a bicicleta que foi citada na reportagem, tem uma data que é relacionada à comemoração da invenção dela. Então essa data é mais uma, né? Para a gente, ela foi criada pela ONU para a gente pensar nos benefícios sustentáveis da bicicleta. Bacana a gente saber um pouco mais, né, sobre a história, né, desse que é um meio de transporte, é um meio também para a gente se exercitar. Queria que você explicasse para a gente quando nasceu a União dos Ciclistas do Brasil e quais são os objetivos dessa união. A União de Ciclistas do Brasil, a UCB, ela foi fundada em 2007 e ela tem o objetivo de promover o uso da bicicleta, seja como lazer, como esporte, mas principalmente como meio de transporte nas cidades. Ela tenta representar os ciclistas de forma nacional. A gente tem nas diversas cidades grupos de ciclistas, associações de ciclistas que fazem isso a nível mais local, mas a UCB tenta fazer essa representação, congregar todos esses grupos e fazer essa representação nacional. Certo. Felipe, falando aí do Brasil todo, né? Ainda falta espaço aí, respeito para quem faz a opção aí em usar a bicicleta como meio de transporte mesmo ali no dia a dia? Falta principalmente respeito, né? A bicicleta já é um veículo, né? Pela nossa legislação, pelo Código de Trânsito Brasileiro, os condutores dos veículos maiores precisam sempre ser responsáveis e respeitar os veículos menores, mas a gente percebe que isso não é tão seguido nas cidades ainda. Felipe, quais são os principais avanços aí nos direitos, né, dos ciclistas desde que a criação da União dos Ciclistas no Brasil? A gente percebe avanços nas cidades em relação à implantação de espaços para os ciclistas, né, como as ciclovias e ciclofaixas, que são muito importantes, porque, como eu falei, existe a previsão de você poder transitar de bicicleta, ser reconhecido como um veículo, fazer parte do trânsito, né? Então poder transitar pelas ruas e avenidas, mas infelizmente muitas delas têm velocidades incompatíveis, né? Os outros veículos, os carros, as motos, os ônibus e caminhões andam em velocidades muito superiores. Então esses espaços, como as ciclovias e ciclofaixas, são espaços onde você pode se sentir mais seguro porque está separado do resto do tráfego. Com certeza. E agora, já existe uma legislação própria aí para os ciclistas? Não existe uma legislação específica, mas a bicicleta está inserida dentro do Código de Trânsito Brasileiro, dentro de outras legislações de planejamento das cidades e várias legislações similares. Então não tem algo específico, mas ela está inserida, então ela faz parte, né, do contexto das cidades, do contexto do trânsito, da mobilidade. Entendi. Quais foram aí os principais desafios que você identifica, né, enfrentados pela classe dos ciclistas com essa pandemia? Influenciou de alguma maneira? Eu acho que influenciou sim, mas eu diria até que influenciou positivamente, né? Porque com a questão do distanciamento social, muitas pessoas que utilizavam o transporte público ficaram com medo de estar naquele ambiente de ônibus lotados ou metrôs, e muita gente recorreu à bicicleta porque é um meio de transporte barato, né? Muita gente já tem até uma bicicleta em casa, só estava talvez ali sem uso, precisou fazer uma manutenção, e é um meio que você não tem essa aglomeração, né? Você percorre ali, você está num lugar aberto, que é onde o vírus é mais difícil de passar de uma pessoa para outra e não está tão próximo de outras pessoas, além de ser sustentável, de ser barato e de você ainda estar fazendo exercício também. Então, durante a pandemia, as vendas de bicicletas aumentaram muito. Ah, eu imagino, né? E tomara, né, que esse hábito aí continue para depois que a pandemia passar, né? Agora, Felipe, você faz parte aí de uma organização nacional. Tem como você citar para a gente uma cidade ou algumas cidades onde os direitos são mais respeitados, né? Que as pessoas respeitam mais, né, os ciclistas e que eles podem aí transitar com mais facilidade, com mais segurança, principalmente? Tem alguma cidade aí de destaque nacional? Eu posso citar, então, por acaso, é a minha cidade aqui, que é Fortaleza, né? Fortaleza é uma cidade que investiu bastante em políticas para a bicicleta, investiu bastante em
implantação de ciclovias e ciclofaixas, né? Então, é sempre uma questão difícil, porque muitos gestores municipais, muitos políticos não têm ainda interesse nisso, não enxergam esses benefícios, não enxergam a bicicleta como um veículo bastante promissor para a cidade, né? Eu acho que em Fortaleza conseguiram ter essa visão e aí já é algo bastante aceito por toda a população e ainda dá para melhorar mais, é ainda mais promissor tornar a cidade ainda melhor, com mais pessoas se deslocando de bicicleta. E qualquer lugar do Brasil pode, de qualquer lugar do Brasil, né, um ciclista ali, ele pode fazer parte da União dos Ciclistas? Como funciona o trabalho de vocês em cada região aí do país? Bom, a UCB é uma associação, né, uma organização da sociedade civil, e aí tanto as associações locais, né, associações de cidades podem se associar como grupo, como coletivo, mas também qualquer pessoa interessada pode fazer parte, pode ser associado, então participar das discussões, dos debates. A gente também presta algum tipo de assessoria quando a pessoa está querendo começar um grupo, né, uma associação na sua cidade. Basta acessar o nosso site, que é uniãodeciclistas.org.br, e aí lá você já vai ver uma opção para participar, e aí tem as opções para se associar, se desejar. Ah, que trabalho legal. Agora, Felipe, a gente comentava aqui até no intervalo e durante a reportagem que muita gente investe, né, muito dinheiro aí nas bicicletas, porque é o meio de transporte daquela pessoa. Falta também a questão da segurança, por exemplo, aqui em Goiânia, em Goiás, a gente vê aí alguns grupos de ciclistas sendo assaltados, né, tendo aí realmente as bicicletas roubadas. Isso acontece em todo o Brasil, precisava mais de políticas públicas também para defender, para promover mais segurança aí para os ciclistas? Em relação a isso, a questão do roubo? Eu acredito que esse é um problema, né? Mas infelizmente é um problema do nosso país como um todo, não é algo específico em relação à bicicleta. A bicicleta é mais um item que dependendo do local, se torna de interesse dos ladrões, né? Mas eu acho que é um problema bem maior do que isso, então eu não considero que seja um problema exclusivamente nosso, mas acredito que tem que ser olhado por essa ótica também, para tentar dar mais segurança para as pessoas como um todo, né? Não somente para quem está de bicicleta, mas para quem utiliza ônibus, para quem caminha nas cidades. Então, todos os modos merecem uma segurança melhor. Você aí é diretor, né, membro da UCB. Queria saber de você, você tem alguma história com a bicicleta? Faz a prática, né, do pedal aí na sua região, na sua casa? De onde surgiu esse interesse aí por esse meio de transporte, por essa prática? Bom, eu posso dizer que sou um apaixonado, assim, é alguma coisa que, né, seria meio complicado de explicar aqui em pouco tempo e poucas palavras, mas atualmente eu utilizo a bicicleta como modo de transporte para a maioria dos meus deslocamentos. Utilizo como lazer, como prática esportiva, então no fim de semana, às vezes eu pego a bicicleta para fazer um percurso um pouco maior, um treino, vamos dizer assim, um pouco mais longo, e já utilizei inclusive para viajar, é uma forma de viagem bastante diferente do que a maioria das pessoas está acostumada, né? Tem até um nome específico, que é o cicloturismo. Então, é possível você fazer, inclusive, viagens longas de bicicleta, né? De uma forma bem diferente do que você faz com outros meios de transporte, mas é algo muito gratificante, porque você é o seu próprio motor. Então, você é o seu próprio motor, você é o seu próprio combustível, né? Então, é muito legal quando você percebe que você pode chegar muito longe sem depender de um motor, de combustível e sem gastar muito também, né? Porque o seu custo é só com equipamento, você não gasta combustível, passagem, nada. É bem interessante isso. Maravilha! E além disso, você ainda está fazendo bem para você mesmo, né? Para a sua saúde. Então, muito bacana mesmo. Olha, Felipe, obrigada, viu, por você ter vindo conversar com a gente, falar mais um pouquinho aí, né, desse mundo aí das bikes. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Obrigado, bom dia para vocês também.